Tô chegando. Tô chegando para nossa live de hoje. A Work Trend Convida é o nosso programa, né, de compartilhamento de conteúdo e, e a gente está muito feliz com as pessoas maravilhosas que aceitaram o nosso convite. Aguardando mais um pouco para o pessoal ir chegando. Oi, Cibele. Bem-vinda, meu amor. Boa noite. Boa noite para você. Que bom que você tá aqui. Oi, Eli. Eliane chegou. Oi, Eli. Vamos conversar com essa galera. O pessoal tá chegando aos pouquinhos. Tem gente que tá se deslocando no trabalho. Será? Não, apertei certo. Já aceitei, Eli. Moniquinha, sua linda. Que delícia que você tá aqui, meu amor. Ei, Oi, tudo bem, minha vida? linda. Ai, Bel. Bel tá na Espanha. Audiência internacional. Uau! Bem-vinda, Bel. O Wilson foi meu aluno na faculdade. Oi, Wilson, bem-vindo. Como tá Clara e as crianças? Simara Lobo, bem-vinda, Simara. Vamos mais dar mais 30 segundos para a galera ir chegando aí e não perder nada. Exatamente. Eu estou em São Paulo, você sabe, né, amiga? Sim, famosíssima em treinamento corporativo. Meu orgulho, você, viu, Índia? Ah, meu amor, e Meu você é minha orgulho. inspiração. Eu tô em Barueri, em Alphaville, estou dando treinamento aqui numa grande indústria, um grande fornecedor de serviços da Ford, é a Neovia. É uma empresa muito, muito linda, estruturada. Fiz a turma de Salvador e o gerente, quando chegou em Salvador, disse: O que aconteceu aqui? Se apaixonou pela postura nova que os líderes adotaram. E aí ele: Não, Hum, vamos para São Paulo. Aí estou fazendo Barueri e dia 28 eu volto para fazer Paulinha, a galera de Paulinha. Estou muito feliz. E legal. você tá aí com a turma de constelação, né? Em plena formação, acabei de chegar de lá, tivemos um dia incrível, incrível. Como diz o meu filho, Maravilhoso, indizível, 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 maravilhoso. para dizer que foi muito. É, Armando, Armando meu tá aí, aí cunhado, daqui a ó, pouco os meu alunos cunhado entram também. Armando. Ai, que bom. É isso mesmo. Armando é uma espécie de Uma turma cunhado meu, né? deliciosa, Indiara, uma turma grande, Porque você, deliciosa. que lindo. Armando é uma espécie de cunhado, né? Que você é como uma irmã para mim. Então, Armando, seu Sim, já marido, está né? tudo certo. As Exatamente. Ele tá criações. dizendo, olha aí, ele está dizendo, estou com ciúme, hein? KKKK. Né? Nem tente. Aqui é amor Gente, é, né? velho. É amor velho. Tem amor demais aqui, né, Indy? Tem para todo mundo. Não vai faltar amor, não. Nunca, nunca. O que é mais abundante aqui é amor. Bom, Ele vamos já lá, está dizendo aqui que você tem que respeitando, vir para né? Belém. Vamos lá. Ele está Vem, dizendo aqui, ela tem que vir para Belém. E vai mesmo, né? ano que vem, se Deus quiser, estou aí na formação com você. Deus Se quiser, Deus já quiser. vamos definir essa data. Maravilhoso. Então vamos lá, porque tem que Tá? respeitar a galera que veio pontualmente, né? Exatamente. Vamos lá. A gente vai falar hoje, né? Esse é o nosso programa de uma série de lives que a Worktrend está propondo, de trazer um conteúdo de qualidade, né? Compartilhar informações que são verdadeiramente usáveis no dia a dia, na prática do nosso dia a dia. E hoje o nosso tema é os relacionamentos sobre a perspectiva da visão sistêmica. E não poderia ser ninguém melhor do que você, Aline, para trazer esse conteúdo que, que nos interessa a todos, né? Todos nós nos relacionamos o tempo inteiro com tudo. E e eu queria que você, né, se apresentasse para o pessoal, falasse um pouco.
sobre você, para o pessoal saber quem é que está falando com eles. E a palavra é com você. Você tá Pegando na congelada. tela, não sei qual foi a internet que falhou aqui, se é a minha ou a sua. Tá me vendo agora? Eu tô vendo travado. O que, Não, é que você tá vendo aí? é possível que seja minha, porque internet de Alguma hotel quedinha, não é lá essas coisas. né? Agora Mas tá bem. tá, As a pessoas gente vai estão fazer um ouvindo a melhor. gente bem? Será que o pessoal está ouvindo a gente? Quando puderem, dê um sinal para a gente saber que vocês estão nos ouvindo, por favor. Tá bem. O Armando tá vendo nós duas muito bem. Ele tá ali do outro lado, só me dando sinal aqui para monitorar Ótimo. isso. Então vamos lá, vou me Maravilha. apresentar, né? Quero dizer antes de mais nada que é uma honra imensa poder estar aqui. Esse é um assunto que é tão utilizável e tão útil no nosso dia a dia. E para quem tem como missão de vida contribuir com a expansão mental, com o crescimento das pessoas, isso é fantástico, né? Eu sou Uhum. Eliene, sou aqui de Belém, Eliene Santos, sou Master Coach, sou treinadora de programação neurolinguística, neurosemântica e completamente mergulhada nesse universo do pensamento sistêmico complexo, que envolve as constelações, mas que vai além disso, né? Indiara vem dessa mesma linha, a gente sabe que a constelação é uma ferramenta linda, maravilhosa, mas que é parte de um todo muito maior e que nos dá um outro tipo de compreensão da vida. Sou extremamente grata por esse conhecimento e estou aqui para entregar o meu melhor para vocês também. Né? E como diz Cornélia, sou uma pessoa comum, igual a todo mundo. Somos pessoas comuns que querem ajudar a construir um mundo melhor, de alguma forma. Perfeito, Com amiga. você. Bem assim. Bem assim. Bem isso. Estamos muito Bem, alinhadas nesse conceito. Muito. é verdade. É verdade. Eli, Hoje, o que é relacionamento, Aline? O que é relacionamento? Oi, vamos lá. Tamires, Que pergunta Tamires, gostosa. Marcela, bem-vindas. Tamires, nossa colega, consteladora. Linda, linda de viver, meu Deus. Vamos lá, então, né? Relacionamentos sob esse ponto de vista. Eu acho que antes da gente falar de relacionamentos, a gente precisa dizer que, sob o ponto de vista sistêmico, nós temos espaço para discordância, temos espaço para diferentes opiniões e deixar bem Sim. enquadrado que o que eu vou falar aqui, o que Indiara vai falar, é só um posicionamento. É como a gente Uhum. vê diante de tudo que a gente tem estudado e vivenciado. Mas não é uma verdade absoluta, né? Perfeito. Então, na minha percepção, sob o ponto de vista sistêmico, relacionamento é uma troca que acontece entre duas ou mais pessoas, porque a gente não está falando só de relacionamento afetivo, onde nós buscamos, sob o ponto de vista sistêmico agora, relações de igualdade. Olhar o outro ser humano com igual valor, manter uma comunicação respeitosa, sabendo que a forma como eu vejo o mundo tem a ver com a minha história, a forma como o outro vê o mundo tem a ver com a história dele, com os laços de lealdade que ele tem. E por isso ele merece todo o meu respeito. Nem melhor nem pior do que eu. Eu gosto muito de dizer que relacionamentos se vinculam muito com acordos, com o que a gente contrata nessa relação. Quais são os acordos, os valores que nós queremos honrar dentro dessas relações? Seja ela uma relação afetiva, uma relação de amizade, uma relação de sociedade, enfim, de negócios. Né? Mas para tudo a gente precisa se relacionar. Para qualquer coisa. Então, o pensamento sistêmico traz contribuições, nossa, riquíssimas, para dissolver emaranhados dentro das relações. Faz sentido para você, Índia? Total. Absolutamente Total. sim. Que bom, que bom. Os relacionamentos, Aline, a gente sabe do quão complexo é, a depender do nível de entrosamento, de intimidade que você tem com a pessoa, né? Assim, Sim. o que é mais importante observar? Você já deu uma deixa, mas o Deixa. que é o principal elemento que a gente observa
para que os relacionamentos, através de uma visão mais sistêmica, eles possam fluir de uma forma mais saudável. Qual é, assim, primeiro elemento, aquilo que não pode, em hipótese nenhuma, faltar no relacionamento para que ele seja pautado em uma relação saudável, numa história saudável e bem-sucedida. Ok. Sob minha visão, dentro do que eu vejo, coisa muito importante, sabe, e sensível, que às vezes nós não somos habituados a ver. É que se eu quero uma relação com você, um relacionamento saudável e sistêmico, eu preciso, antes de tudo, respeitar a sua dignidade como ser humano. Antes de qualquer coisa. E eu vou exemplificar isso aqui com uma dinâmica que acontece dentro das relações, que eu acho que deixa isso bem claro. Digamos que eu resolvo ajudar você, de alguma forma. Muitas vezes nas relações, um é o doador e o outro só recebe. E eu estou ajudando, fazendo uma caridade, ajudando de fato alguém. Se eu só dou e não me permito receber dessa pessoa, de alguma forma eu estou furtando a dignidade desta pessoa. Porque eu não estou permitindo que ela me devolva. E assim ela é minha devedora. E se ela me deve, talvez haja uma pressuposição de que um é maior e o outro é menor. E dentro da visão sistêmica, isso é tirar a dignidade do outro também. Se eu quero uma relação saudável, eu preciso equilibrar esse dar e receber. Que não precisa ser da mesma moeda. Pode ser com outra coisa. Mas dê ao outro a chance de devolver de alguma forma, para que vocês possam se manter iguais. Então, manter essa equivalência, essa igualdade, na minha percepção, já é um bom começo. Especialmente em relações afetivas. É um ótimo começo. Eu quero olhar para você, para o outro, com total dignidade. E vê-lo como capaz de se igualar comigo. E não que um é maior e o outro é menor. Você entende isso? Isso que você está dizendo é algo muito, muito forte, muito importante, principalmente, e talvez algo que possa causar estranhamento em algumas pessoas. Porque quando você diz a relação, ela é saudável quando há a troca entre o dar e o receber. Isso, para algumas pessoas, pode parecer que vá de encontro ou que se contradiga com o que a gente aprendeu muito na religião, que é dar sem olhar a quem e sem esperar nada em troca, né? Então, assim, como é que eu posso, de repente, agora começar a olhar de uma outra forma para isso? Se eu aprendi a minha vida inteira que eu não preciso receber nada em troca, e agora esse conceito sistêmico que vem e diz para a gente, a relação só é boa quando há o dar e o receber. Como é isso? Como é que a pessoa pode mudar esse olhar ou se permitir olhar dessa forma nova? Vamos lá. Ótima pergunta. A minha vida toda, eu vou te contar uma história pessoal. Minha mãe é uma pessoa que ajuda muitas pessoas. E muitas vezes eu ouvi ela dizendo assim, quando a pessoa dizia, eu não tenho nem como lhe pagar. E ela dizia, a senhora faz um favor para mim? Ore por mim. Reze pela minha família. Eu vou rezar. Indiara, eu cresci ouvindo pessoas dizendo, eu rezo pela senhora todo dia. Ai, que bonito. Talvez por isso as coisas funcionam. A troca não precisa ser na mesma moeda. Não precisa ser a mesma coisa. Não é me pagar de volta. Mas é o dar a chance do outro fazer para mim o bem que eu fiz para ele. E eu acho que isso também é caridade. Eu manter a pessoa num estado de dignidade é ainda mais amor na minha percepção hoje. Sim. Eu te amo a tal ponto que eu não quero que você seja meu devedor. Que eu não quero que você me olhe como se eu pudesse dominar você de alguma forma. E não quero correr o risco humano de querer te manipular porque eu te dei algo. Porque eu te dei a chance de me devolver, então estamos novamente igualados. E como seres humanos, estamos dignos um com o outro. Então, eu vejo isso como um preceito muito cristão também. Né? Você sabe que a minha linha é toda cristã. Então, eu vejo isso como uma caridade ainda mais amorosa do que simplesmente doar, doar, doar.
nós somos gente, e sendo gente, somos quase bichos, como diz a Cornélia, né? Somos Uhum. bichos. E existe em nós, talvez, uma tendência de que se eu ajudo você e não recebo nada de volta, e isso está desigualado, que eu possa me sentir um pouco dono da situação, ou eu posso querer manipular isso, eu posso querer usar isso. Essa casca de banana está sempre ali presente. Então a gente prefere não dar chance para isso, né? Não vamos dar chance para a Uhum. nossa humanidade, a nossa falibilidade atuar, às vezes, nesse campo. Não estou dizendo que eu também não faço, mas eu busco nas minhas relações o máximo que eu posso manter a dignidade do outro, e eu acho que isso é amar também, na minha visão. Imagina um Maravilhoso. casamento, né? Você está num casamento onde um só doa e o outro recebe muito mais do que devolve. De alguma forma, um é maior e o outro é menor. Fica Sim. menor, fica devedor. Quantas relações nós conhecemos que a pessoa está presa por uma dívida de gratidão? Hoje eu estava Uhum. falando isso na aula, mas ele pagou minha faculdade, ele deu uma casa para minha família, eu não posso largar Uhum. mais. Não Uhum. é digno nem para esse e nem para esse. Manter uma relação porque você deve algo. Aí isso é qualquer coisa, mas não é mais um relacionamento. Às vezes vira uma obrigação. Isso é o que eu não quero para a minha vida. Né? Eu quero poder saber que eu sou livre, mas eu quero ficar. Eu sou livre e eu posso ir. E eu vou ficar bem se eu for, mas eu escolho ficar. Para mim, a relação mais digna se dá nesse ponto. Eu não Perfeito, preciso estar, eu escolho estar. Faz sentido? perfeito. Total. Se alguém tiver Total. perguntas aí, pode colocar, né, gente? Pode colocar Manda perguntas pergunta. também. Deixa eu dar um oi aqui para a galera que está chegando. Estela, bem-vinda. Alan, bem-vindo. Sibeli disse, isso é lindo e perfeito. Eu também acho. É uma nova forma de pensar que faz todo sentido, né, Sibeli? Sibeli é nossa aluna da formação Turma 1, da formação em Uau, Constelação. que bom. Estela Lopes, Karina, sejam bem-vindas. Dieta, sejam bem-vindos todos. Isis, Alan, Esmeralda, minha irmã linda Esmeralda. Bem-vindo, gente. Bom demais tê-los aqui. Olha ali, eu agora vou fazer uma pergunta bem De prova. estranha, viu? Me diga uma coisa. Mande. Essa relação, nesse nível, né, de troca, a gente pode também pensar dessa forma, agir dessa forma e trazer essa mesma forma com a relação com os nossos pais, lembrando que, de certa forma, os nossos pais, eles nunca seria possível darmos na mesma proporção do que eles já nos deram. Né? Eles já nos deram, se eles só tivessem nos dado a vida, já seria algo impensável de se retribuir. Então, como é que ficaria a relação entre mãe e filho, filho e pai, pensando por esse ângulo, em que eles são nossos credores inalienáveis, Eterno. eternos. Sim. Então, como é pensar desta forma sistemicamente com relação aos pais? Vamos lá. Peraí, Muito peraí, legal peraí, sua pergunta. peraí. Alan Passinho, eu sou aluna de LN. Também. Bem-vindo! Bem-vinda, Ainda Alan! bem que você falou, que eu já ia dizer aqui. Muito bem-vindo, Alain, é um aluno muito querido. Que Na legal! relação com os pais, Bert Hellinger e o Juan Garrida fala muito disso também. A melhor forma de você retribuir a seus pais a vida que eles lhe deram é passando o melhor que você recebeu para os seus filhos e para o mundo. Então, faça da sua vida uma vida que vale a pena. É dessa forma que nós retribuímos o direito de viver aos nossos pais, fazendo da nossa vida algo realmente digno, importante e bom para o mundo e para o fluxo da vida. Sim. Então, esse é um primeiro princípio que eu acho que a gente tem que guardar sempre. Eu honro meus pais sendo a minha melhor versão, buscando ser tudo o que eu posso ser, uma vez que eu já recebi a vida deles. Então, esse é um primeiro passo.
E eu penso que um segundo passo muito importante é deixar que meus pais ocupem o lugar que é deles. É não tentar fazer o papel que é deles. Porque aí quando um filho, por exemplo, vou dar um exemplo, o pai e o filho estuda, porque o pai ajudou ele a estudar, né? O filho estuda, cresce e é pós-doutor. Esse filho precisa entender que de forma nenhuma ele é maior que o pai. A sabedoria de vida que o pai traz sempre vai ser maior do que a dele, porque ele já viveu coisas que esse filho não traz. E muitas vezes o filho até deve esse crescimento ao pai, que se sacrificou lá atrás para que ele pudesse estudar, por exemplo. E deixar o meu pai nesse lugar de respeito e honra, para mim é uma forma de equilibrar essa relação. Eu posso ter mais conhecimento intelectual, mas isso não me faz maior. E eu preciso deixar o meu pai no lugar de pai e eu sou o filho. Ele é o grande, eu sou o pequeno em relação a isso. E honrá-lo sendo o melhor que eu posso ser. Eu não preciso diminuir a régua para igualar. Eu posso ser a minha melhor versão livremente. E dizer, pai, eu te honro, fazendo bom proveito da vida que você me deu. E aí eu acho que se estabelece uma relação de amor verdadeiro. Eu vou alto porque você estava lá, né? E, obviamente, se houver uma necessidade material dos pais e o filho puder suprir, tudo bem. Nada mais justo, né? Se ele pode suprir, ajude, de fato. Mas isso não diminui o valor dos pais. Você tem que pode ajudar. E, para além disso, né, acho que uma outra forma também de retribuir seria também amparar os pais, como nós fomos amparados um dia. Né? Sim. Olhar para os pais. Havendo a necessidade de, né? Havendo a necessidade de amparo, de uma falta material. Falo na velhice, sim, quando eles já estão com algumas, tão pouco autônomos, com maior incapacidade e necessitados de um cuidado nesse aspecto, entendeu? Você sabe que eu diria, Indy, que você precisa perguntar para eles o que eles querem. Na nossa cultura aqui no Brasil, nós amparamos os nossos pais, às vezes até na nossa casa, né? É cultural isso, aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas vão para asilos e amam ir para asilos. Sim. Outro dia eu estava conversando com uma pessoa da minha família e ela me disse assim, eu já pago o meu asilo há muito tempo. E ela é um pouquinho só mais velha que eu. Eu falei, nossa, você vai para um asilo, eu tomei um susto, porque não é o nosso hábito. E ela falou, você acha que eu vou ficar dando trabalho para minha filha, fazendo ela voltar mais cedo para casa, no asilo, lá nos Estados Unidos? É um resort. Eu vou jogar dama, dominó, vou ter hidroginástica, vou ter aula de dança, vou ter toda a equipe médica e técnica para me apoiar. Não faz sentido nenhum eu ficar em casa com uma cuidadora quando eu posso ter esse suporte. Eu falei, uau! E é verdade, é muito mais amoroso deixar seus pais com super suporte, ainda que sem você o tempo todo, e você vai lá, visita, passa o dia, passa o final de semana, enfim. Mas eles estão bem e suportados. Então, eu acho que cabe muito perguntar como eu posso. E saber que seu pai tem dignidade suficiente para escolher o que ele quer, sua mãe. Se ele estivesse com sanidade mental, eu quero dizer, né? Estou dizendo, se a pessoa estiver lúcida. É lógico que quando você tem alguém na velhice que perdeu a lucidez, essa pessoa não perde esse discernimento. Mas se é alguém que pode discernir, é dizer, eu estou aqui para você. Eu estou aqui para você. O que você quer? E se eu puder suprir, suprir. Com o que ele escolhe. Você entende? Isso, porque às vezes é cultural. Isso é tão cultural que pode chocar algumas pessoas uma fala dessa. Pode. Porque tá. Me chocou também. Porque nós aprendemos que os filhos cuidam dos pais, que asilo é um lugar de solidão e de abandono, né? E dependendo do asilo, não é não. Muito pelo contrário. É maravilhoso, eles vão ter amigos, vão ter com quem conversar o dia todo, não vão se sentir um peso. Então, pode ser maravilhoso, pode ser.
É uma desconstrução que, de repente, pode trazer uma nova perspectiva, né? Bem diferenciada. Deixa eu fazer uma outra pergunta aqui, que pode interessar muita gente também, né? Adultério. Adultério, Não. né? Como é olhar para isto? Uma relação que, a princípio, deve ser de lealdade, de confiança, de responsabilidade com o outro, mas que é comum, que acontece por qualquer motivo, por infelicidade, por insatisfação, por necessidade, por curiosidade, não importa. Como é que fica? Deixa eu dar um oi aqui. Como é que fica? Antes de você responder, peraí, um minutinho. E tem uma Sabrina, pergunta aqui sobre os bem-vinda. pais. Geraldo, meu padrinho querido, eu devo tanto para esse rapaz, minha vida profissional. Ele foi, assim, uma pessoa fundamental na minha vida. Amo Geraldo. É o JGB Dias, José Geraldo. Carlos, bem-vindo. Flávio, Benzinho. Shirley, Cibele. Mas se o pai ou a mãe. Peraí que eu perdi. Se o pai ou a Não tem mais mãe não tem discernimento, mais né? discernimento e ainda assim os filhos colocam numa casa de repouso, é pertinente? Irma, minha nora, que está em Portugal. Cadê meu neto, Irma? Trisque, consultoria. Bem-vindo, gente. Fiquem aí que o assunto tá bom demais aqui. Como é, Eliane? Responde a Cibele e depois a gente volta para a questão do adultério, tá? Na minha percepção, não estou falando isso de pesquisas científicas, Sei. eu usaria um critério. O que é melhor para ele? Eu, filha, pensaria o que é melhor agora, nesse momento, para minha mãe ou meu pai? O que é melhor para ele? Porque, às vezes, gente, essas casas te dão um suporte que você não consegue dar na sua casa. É porque nós vemos casa de repouso e asilo meio como desprezo, isso é uma coisa cultural nossa. Mas, Abandono. olha, eu acompanhei aqui uma situação de uma amiga que o pai já estava com algumas coisas de invalidez, não completamente, mas já não comia só, já não se mexia muito, então precisava de cuidar. Até que ela resolveu colocar no lugar. E outro dia ela me disse: você sabia que meu pai já está levantando, que ele voltou a falar, que ele está se comunicando, ele não consegue jogar bola, mas ele vê os amigos todos jogando bola de manhã, os amigos velhinhos também, todo mundo da melhor idade. E meu pai está muito melhor, ele sorri, eu só via meu pai lá na cama. Então, às vezes, esse apoio profissional vai ser melhor para ele, de verdade. E você vê o melhor que você pode fazer em termos de visita, de ficar lá, de frequentar. Essa pessoa que eu conheço, tipo, ela faz festa junina, ela organiza todas as festas do asilo, ela vai para lá, ela passa o domingo com ele, ela pega de vez em quando, fica 2 dias na casa dela, depois volta. Ficou muito melhor para ele, de fato. Uhum. A gente tem essa coisa da afetividade com o pai como uma lei, mas às vezes isso de verdade não é saudável para o idoso. Então, acho que eu colocaria esse critério. O que vai ser melhor para ele, ou o que vai ser melhor para ela, né? Pai ou mãe. Eu me lembro que quando eu fiz o meu Master Coach, né, eu me lembro que durante o curso, a gente trabalhando perguntas, né, as perguntas poderosas, teve uma pergunta que foi muito forte, muito poderosa, e que eu acho que é um bom momento de usá-la. Assim, se o amor pudesse falar agora, o que é que ele diria com relação a isso? Sabe? O que é que o amor diria se pudesse falar sobre isso agora? Que eu acho que passa muito, Cibele, pelo que você sente. Porque você pode até achar que não é uma melhor opção e está sendo egoísta. Porque para o pai ou para a mãe até seria, mas você, egoisticamente, não O prefere que amor não libera. exatamente, não libera, né? Particularmente, eu não sei como é que eu lidaria com isso, porque seria muita desconstrução para mim, né? Não consigo imaginar isso
na minha Eu, sem realidade. dúvida, iria para o mesmo asilo que você, para a gente gargalhar toda noite, jogar baralho e Não, rir eu até iria. Eu até iria. e dançar um forró. Só não sei como Eu ia favorito. preferir, eu Eu, ia eu, preferir ir com você para um asilo, dançar a gente ia forró rir e ficar muito. uma falando mal da outra. Eu até iria, mas eu não sei se eu faria isso com a minha mãe. É essa a Porque aí minha depende de questão. como ela vai se sentir, né? E- Depende de Isso, como ela vai se sentir. Aí é que eu acho que está o exatamente. critério. Você sai de você e pergunta para o outro o que é melhor para ele. Isso. E pensa se o outro não tiver, por exemplo, com sanidade para isso, porque às vezes não tem de fato. Se você consegue dar uma estrutura tal que mantenha a pessoa segura e saudável. Porque se você não consegue, é melhor você ter uma equipe. De fato, é melhor ter uma equipe. Qualquer urgência, está todo mundo lá. Em diário, eu vejo tantos filhos que trabalham o dia inteiro e muito para sustentar, às vezes, 2, 3 enfermeiras para cuidar da mãe e do pai. E a pessoa está sozinha lá com um estranho que ela não sabe nem quem é. E às vezes É não tem o verdade. suporte que teria numa clínica. Então, não é É porque está verdade. em casa que está tudo bem. E às vezes os filhos moram Exatamente. cada um na sua casa e o pai e a mãe estão sozinhos lá em casa com a cuidadora. E isso é É bom, verdade. eu me colocaria nessa posição, isso é bom, o que seria melhor para eles. É Entendeu? Nesse verdade. sentido, porque às vezes precisa de suporte clínico. Você não É pode dar em casa. verdade. Uma Com urgência, certeza. o que você vai fazer 2 horas da manhã? E se tiver É, num lugar que tem suporte, seu pai está mais seguro, sua mãe está mais segura. Então, eu pensaria nesses critérios antes. Ok? perfeito. Se Maravilha. tiverem mais alguma dúvida, por Luciana, favor. obrigada, Lu. Índia Lindona, adoro suas lives. E você está sempre aqui, Lu. Obrigada pela audiência, obrigada por estar aqui. Muito, muito obrigada. Quem mais aqui? Sibeli, concorda, assim pensa também, maravilha. Apolo, bem-vindo. Sandra Cruz, bem-vindo. Eu jamais teria coragem de colocar minha mãezinha, o amor da minha vida. Pois é, se não Eu suporta perguntaria e se isso, ela pedir? Eu perguntaria e se e ela se ela, pedir? Se ela preferir, quiser. né? São Isso. muitos É critérios, esse. gente. A gente está sendo simplista em colocar 2 critérios. Eu estou colocando 2 critérios. É o que a É, pessoa quer e clinicamente onde é mais seguro. Mas eu sei que eu estou sendo sim. família, tem valores, tem as coisas que você ainda quer resgatar, tem muita coisa em jogo, tá? Eu não quero definir aqui que é bom ou ruim. Mas e se minha mãe pedir, por favor, eu quero estar com outras pessoas da minha idade, eu quero conversar o dia todo, eu quero tomar banho de piscina, eu quero fazer hidroginástica, me deixa aí. Aí eu não posso dizer, fica, mãe, porque eu quero que você fique. Uhum. Entendem que tem coisas em jogo. Se você tiver condição de manter também, porque essas instituições são caras, né? Então tem a condição financeira, tem um monte de coisa em jogo aí. Com certeza tem. Show! Se essas coisas que vocês estão vindo estiverem fazendo sentido, manda coraçãozinho aí, pra gente saber se tá fazendo sentido. Jefferson, E tudo bem se bem-vindo. não fizer, né? Temos Tudo bem se espaço não para fizer. discordar, viu, gente? E, não, Nada e, aqui é tudo uma bem, verdade absoluta. e tudo bem se não fizer, porque realmente é um tema polêmico e que pode sim causar estranheza, e tá tudo bem ser assim. Jefferson, Velas, Érica, sejam bem-vindos, queridos. Muito obrigada por terem. Bem-vinda, Erika é de Belém, muito É, bem-vinda. Érica, É maravilha. uma amiga de muitos anos. Gostei muito da colocação dela. Eu também sou. Maravilhoso. Tá, vamos para o adultério? Ai, meu Deus, vamos para esse tema. Vamos lá. Maravilha. E aí me diga, como é olhar para isto, sabendo que uma relação de afetiva, ela passa pelo respeito, pela lealdade, pelo compromisso, pelo cuidado com o outro, e do outro lado tem a necessidade, a curiosidade, o interesse, o desafio, enfim, como é isso aí? Vamos lá.
A gente fala, quando a gente vai comer um elefante, a gente começa pelas patinhas, né? Vamos aos Tadinho pedacinhos, do porque elefante, tadinho do se elefante. tem um... Não, eu quero dizer, se tem um assunto grande demais, vamos aos pouquinhos. Eu sei. Porque o elefante é muito grande, né? Nesse sentido. Troca o elefante Era pela só uma galinha. metáfora. Não era para comer o elefante, não. Por favor, era só uma metáfora. Mas vamos aos pouquinhos. Se tem um assunto que é Vamos. polêmico, é esse, né, Fia? Nossa. E ninguém pode me bater, graças a Deus. Mas vamos lá. Primeiro, antes de falar de Olha, adultério, olha eu quem acabou de perguntaria. entrar, amiga. Olha quem acabou de entrar, nos dando a Maurício, honra. seu lindo! Muito Que bem-vindo! honra. Muito bem. Que Muito honra mesmo. obrigada, Um super Maurício. trainer, viu? Um trainer espetacular, o Maurício, e um amigo lindo que doa muito. Então, vamos lá. Que honra. Muito obrigada por ter vindo, Falar de Maurício. Vamos lá, amiga. relacionamentos e adultério. Indiara, eu diria que a primeira coisa é precisamos entender sobre acordos. Temos um acordo de fidelidade, ok? Eu estou partindo desse princípio, de que esse casal acordou que um só pode se relacionar com o outro. Porque alguns casais não têm esse acordo. Então, não é infidelidade, na minha percepção. Se a relação é livre, e a gente sabe que isso está cada vez mais comum, né? Tem até o poliamor, né? Agora, que você pode se relacionar com várias pessoas. Isso é uma realidade, a gente não pode fingir que não existe. Então, partindo de um princípio de que existia um acordo de fidelidade, conjugal ou de namoro, seja o que for, mas existia um acordo. Quando acontece um adultério, houve uma quebra de acordo. Isso. Legal? Pensando bem? Sim, Estruturadamente, como eu penso. sim. Então, houve aqui uma quebra do nosso acordo. Então, eu me perguntaria, primeiro, o que faz com que essa situação seja como é? Porque eu vejo que nem sempre o adúltero foi quem principalmente foi responsável por isso. Nem sempre. Automaticamente a gente culpa quem adulterou. Num pensamento automático, que não é o que a gente está buscando aqui. Então, eu acho que cabe para uma mentalidade expandida. Cabe você olhar esse sistema, como está se comportando. Existem várias dinâmicas sobre o adultério. Vou dar uma dinâmica aqui, gente. Não me bata, tá? Vocês podem discordar de mim. Mas eu vou falar uma coisa que pode doer. Pode doer. Eu atendi uma pessoa. Vou falar de um caso real. Um homem forte, bonito e que se cuidava. Não estou nem falando sobre bonito ou feio, mas se cuidava muito. E ele me disse que ele tinha uma outra pessoa na relação. Ele casado há 27 anos. E ele tinha uma namorada. E, a princípio, eu faço esse olhão. Hã? O que eu posso ajudar você? A nossa primeira reação é estranhar. Mas espera aí, você não é casado? Como que você tem alguém? E aí, no meio da conversa, ele me disse assim, minha filha mais nova tem 22 anos. E desde que ela nasceu, minha esposa não tem relação sexual comigo. E aí? Né? 22 anos sem nenhuma relação sexual com a esposa. E eu falei, por que você fica? Só para eu entender. E ele falou, ela é minha parceira de vida. Ela é minha melhor amiga, é minha parceira de vida. E eu não quero terminar essa relação. E nós nos damos muito bem, nós somos melhores amigos. Mas não tem relação sexual. E ele tem alguém que resolve, segundo ele falava, que resolve essa questão. Gente, é muito mais coisa envolvida, sabe? Hoje eu mostrei lá no curso, eu acho que vai deixar claro qual a minha posição sobre isso. Imagina que você tem uma receita de uma sopa maravilhosa que se faz aí na Bahia. Um acarajé. Você vai me ensinar a fazer acarajé. E aí não, que você está em São Paulo, né? Mas lá na Bahia.
E aí você me diz exatamente os ingredientes do acarajé, que é o acarajé que você faz. Mas eu, da minha cabeça, mudo os ingredientes. Coloco mais de uma coisa, menos de outra, e resolvo mudar os ingredientes. E aquele acarajé vai ficar diferente do seu acarajé. Enquanto eu não conheço os ingredientes, eu não tenho como dizer o que gerou aquilo. E eu acho que é assim na vida. Antes de julgar algo que a gente nem deve julgar, a gente precisa enxergar quais são os ingredientes que fazem com que isso seja como é. Ao invés de buscar um culpado, simplesmente. É muito simples buscar um culpado e dizer que foi tudo. Não, nem sempre, gente. Às vezes, existem dinâmicas tão complexas nisso. Às vezes, a esposa está quase pedindo para o outro trair, ou o marido está quase pedindo que o outro traia, pelo seu comportamento. O Juan Garrida, que é um autor que eu respeito muito, ele fala: o que caracteriza uma relação afetiva é a sexualidade, até um certo momento da vida. Isso. Então, para mim, a falta disso é uma das coisas que leva ao adultério. Não só ela, tem dezenas de coisas. Então, estou dando só um exemplo de uma dinâmica que desfaz aquilo do vilão e da mocinha, ou da vilã e do mocinho, sabe? Falei que você ia falar, depois eu continuo. Quando a gente pensa sistemicamente, né, sobre isso, e o que é o que a gente está fazendo aqui, a gente tem que lembrar também que a gente traz com a gente esta lealdade com as nossas mulheres e com os nossos pais, os nossos homens, os nossos pais, avós, nossa mãe, nossas avós, que não sabemos como foi exatamente a história que ela carregou e que, de alguma forma ou de todas as formas, nós também carregamos. E muito vemos que a minha dinâmica de vida, os homens que eu atraio, as mulheres que eu atraio, estão muito relacionados, muito ligados com o que eu preciso para manter a dinâmica que as minhas mulheres tinham. Quando eu ajo hoje, os meus impulsos hoje, eles poderão estar muito ligados, vinculados a como elas foram. E quando eu não estou consciente disso, eu sou tragada por isso, e a tendência é que eu mantenha isso em funcionamento. Então, se eu tenho na minha história, da minha família de origem, mulheres que foram traídas, isso é um padrão familiar de mulheres traídas, é muito comum que eu também atraia homens que me traem. E enquanto que os homens que traem, eu estou falando homem e pode ser o contrário, né? Eu posso ser um homem que atrai mulheres que traem. Porque os homens da minha vida, eles também tiveram essa dinâmica. E ser diferente pode me dar a impressão de que eu estou me excluindo disso. Ou que eu sou melhor do que eles. Do mesmo jeito em que os homens que traem, eles atraem mulheres que serão traídas, que estão nessa dinâmica da necessidade de serem traídas para fazerem parte do clã delas. Isso é perfeito. Isso é complementar. Então, passa muito por aí. Eu não sei se você concorda comigo, Aline, mas passa muito por eu estar cumprindo o que é a minha dinâmica familiar de manter os homens traindo, ou manter os homens sendo traídos, ou manter as mulheres sendo traídas, ou ser mais uma mulher que trai na minha linhagem. Faz sentido isso, amiga? Ou eu fui confusa Faz aqui na minha bastante. explanação? Olha, faz muito sentido e eu até complemento com duas coisas. Uma, nossa, as constelações são maravilhosas para trazer consciência, para você ver qual é o movimento automático que você tem feito sem perceber. Então, Sim. nessa hora, eu acho que constelar é um bálsamo. Nossa. Isso é um ponto. Um outro ponto. Bert Hellinger, ele fala das consciências.
né? E hoje eu estava falando sobre isso, sobre a consciência individual, a boa e a má consciência, que é diferente do que a gente vê normalmente. A boa consciência acontece quando o que eu faço é permitido no meu sistema. Então, por exemplo, às vezes, naquela linhagem, naquela tribo, que eu falo muito de tribos, naquela tribo, é muito comum. Os homens têm várias mulheres. E essa pessoa se dá permissão interna para fazer. Porque para ele é assim. É assim. O que acontece hoje no Brasil, na política, tem muito a ver com isso. Parece que há uma regra de que as leis podem ser burladas. Então, lá acontece assim. Mas voltando para o relacionamento. Se na minha linhagem, né, existe uma regra que está oculta ali, mas de que a gente perdoa quando isso acontece, ou de que tudo bem, não tem certo ou errado. O que é certo ou errado para mim depende dessa consciência individual que eu vou trazer. O Bert Hellinger fala que a boa consciência é quando o que você faz se iguala ao seu grupo, e a má consciência é quando o que você faz difere do seu grupo. Perfeito. Então, digamos, né, que na minha família, na família da Marieta, tudo bem as pessoas terem mais de um parceiro. Tudo bem. E a Marieta acessou um nível de dignidade, de conhecimento, que ela fala, não. Para mim, não. Para mim, isso não serve. Ela vai acessar o que o Bert Hellinger chama de má consciência nesse sentido, tá? De eu sou diferente da minha família. E às vezes ela vai até se culpar por não ser igual. Mas ela começa aí um novo ciclo. Muitas vezes, quando você constela e toma consciência, você vai fazer um movimento diferente do que foi feito na sua família. E às vezes a pessoa até se estranha. Nossa, mas todo mundo fez, só eu que não vou fazer? A gente vê muito isso na prosperidade. Às vezes as pessoas vêm de um núcleo familiar que vive muita escassez. E um filho se destaca. E às vezes ele se sente culpado por ele estar se destacando e não ser igual. Então, é preciso ter coragem e muita força de ego, né? De força interna, para você poder assumir provisoriamente isso que chama de má consciência. Você está respondendo a pergunta. Estudar, né? Um filho resolveu estudar e saiu de casa para estudar. E às vezes a família falou que ele ia ficar metido, que agora ele só quer ser, que agora ele é arrogante. E de repente passa o tempo, esse filho cresce e ele vira o mito da família. E depois você vai ver aquelas mesmas pessoas dizendo que você devia fazer como fulano, que foi lá e estudou. Mas durante um tempo, sair da tribo gera sim um tiltzinho aí, né? Um bug. Então, a gente só precisa estar consciente. E aí eu acho que a constelação é linda. Para trazer... Perfeito. E é... Você poder agir no automático. Você está respondendo a pergunta de Velas. Como se libertar desse ciclo de linhagem, né? Da linhagem. Que é isso. A libertação, ela passa pela consciência, por uma nova consciência, né? De que a constelação é um excelente caminho para isso. Para você enxergar e ver o que não estava vendo. E a partir daí, você se sentir livre, desimpedido para ter o seu próprio destino, para fazer diferente. Melhor jamais. Não podemos fazer melhor, porque não tomamos a mesma sandália deles, não passamos por onde eles passaram. Então, não dá para dizer que faz melhor. É fazer diferente, ter o próprio destino, ter os próprios valores, ter as próprias crenças, ter as próprias escolhas. É dessa forma. Mas primeiro vem a consciência, saber, entender, conhecer a dinâmica, né? Olha, o tempo voa aqui, né? Nossa, a gente já... Só uma coisa assim que eu acho que talvez dê muito fundamento para isso. Olha a Nara, sua linda, o marido da Nara está com a gente na formação. Nara, eu te amo, viu? Publicamente, para o Brasil todo. Olha, peraí, deixa eu mandar um recado. Deixa eu mandar um beijo aqui que alguém pediu e eu passei aqui.
Manda um salve para minha tia Paula Tejano. Ela se separou recentemente. João Vitor. João, um salve para sua tia e chama ela para aproveitar esses últimos minutinhos aqui. Tia Paula, é isso aí. Bola para A frente. vida, né, Indy? A vida Hã? após separação, viu? A vida. A A vida vida. após a separação. E às vezes a vida pode ser muito bem gostosinha depois da separação, viu? Ô, gente, mas como eu amo o baiano falando de vida gostosinha. A, 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 a linda, a Nara Linda, tá dizendo aqui, porque ela é uma linda mesmo, que ela também me ama, graças a Deus, também sou muito Quem grata. não te ama, Quero hein, amiga? devolver quero devolver nesse final de semana um marido super legal para você, viu, Nara? Maravilhoso. Indy, deixa eu falar uma coisa aqui que eu acho que faz muita diferença e talvez fundamente para algumas pessoas. Nós aqui em Belém, né, na Escola de Potencialidades, nós nos identificamos com uma linguagem cristã, acima de qualquer coisa. E eu acho que a passagem bíblica que fundamenta muito para mim a constelação. Quando Jesus está passando pelo caminho e aquele cego grita em Jericó, né? E grita: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E Jesus volta e olha para ele e faz a pergunta, que para mim é a pergunta linda: que queres que eu faça por ti? Olha que liberdade que Jesus dá. O que tu queres que eu faça por ti? O que queres que eu faça por ti? A resposta desse cego, para mim, é o melhor fundamento da constelação. Ele fala: que eu veja. Gente, a minha oração do coração é essa. Eu peço tanto a Deus que eu veja, Senhor, que eu veja logo, porque vendo eu posso escolher. Às vezes a realidade é dura e a gente quer cegar para não ver, porque não sabe como lidar. E eu peço muito a Deus, Senhor, que eu seja uma aprendiz fácil. Me ajuda a aprender logo para eu não precisar sofrer. E que eu veja o que é. Eu digo que meus anjos, eles me mostram todas as coisas, viu? Ninguém consegue me enrolar por muito tempo, porque um anjo vem e mostra. E eu acho que é de tanto que eu peço. Porque ele falou: pede e recebereis. Então eu peço. Senhor, que eu veja. E antes de cada constelação, a gente faz uma oração. E pede, Senhor, que nós possamos ver o que é possível, o que tu nos dás permissão para ver. Então, tem um fundamento, sim, cristão para isso. Né? Consciência, fazer escolhas para a sua vida. Trazer consciência traz escolhas para a sua vida. Porque você vai ver. Gente, quem não vê, não escolhe. Quem não vê, vai automaticamente fazer. Maravilhoso. Faz sentido para você? Absolutamente sim. Maravilhoso. Amém. Oi, Maísa. Chegando no finalzinho, mas chegando. Ô, Su, você falou alguma coisa sobre discordar. Agora eu discordei. Você tem um segundinho aí, viu? Porque a gente precisa finalizar aqui. Nossa, Aliene, que perfeito. Que eu veja. Sempre peço que me mostre o caminho, que eu possa me orientar. Maravilhoso. Quero fazer minha constelação. Você está onde, Su? Você está em Belém do Pará ou você está em Salvador? Seja lá em qualquer um desses lugares, você estará bem servida. Viu? Em qualquer lugar, né, Indy? Quando a gente não pode fazer, a gente indica quem faz, viu? Não deixe sua vida parar por isso, não. Né? Todos nós merecemos o melhor da vida. Todos. Nascemos para a felicidade. Quem não se convenceu ainda disso, que se convença. E vamos para a Bíblia de novo, né? Eu te dou vida e vida em plenitude, não é em escassez, né? Vida plena. Então, vamos seguir. Abundante. De dinheiro, de amor, de felicidade, de tudo. Bom, a gente está no finalzinho. Eu quero convidá-los para a nossa próxima turma em Constelação Familiar Sistêmica, que teremos a honra de contar com Eliane como uma das trainers dessa constelação. Eliane é muito generosa, ela compartilha tudo, ela é maravilhosa. Todo mundo precisa conhecer
o trabalho de Eliene. E eu estou com muita felicidade no meu coração por estar trazendo Eliene aqui para Salvador, para a nossa próxima Amém. turma de constelação. Quero agradecer ali por este momento aqui lindo. O Instagram de Eliene é elienesantos.coach. Estou colocando aqui, tá? A Eliane Santos.coach. Esse é o Instagram dele, Marise. Inclusive, amanhã a gente vai estar na formação, Indy, e a gente vai gravar ao vivo, na medida do possível. Então, fiquem por lá, e a gente vai fazer pequenas lives lá. Segue lá, que vale muito a pena. E a galera de Belém, segue aqui a gente. @IndiaraWorkTrend, segue a gente aqui também para vocês irem acompanhando as novidades, as lives. A gente está com uma série de lives aí, tem muita gente legal, assim, de nível altíssimo, que está agendado para vir para as lives no mês de novembro todinho. Muito obrigada, a gente tem 1 minuto para encerrar, amiga, se despede. E muito obrigada, amor. Quero agradecer. Sou sua, viu, Indy? Sou sua. Uma coisa muito legal corações, né? Agora a gente tem um coraçãozinho assim, ó, pequenininho, para ficar mais delicado. Indy, você vai subir essa live para o YouTube, não vai? Vou. E vou deixar tá, 24 gente? Só horas o coração aqui ficar nos stories. E durante 24 horas fica aqui nos stories. Indiara vai botar no YouTube, vai mandar o link, peguem o link, compartilhem com o planeta todo. Todo mundo merece ter mais esclarecimento sobre esse assunto. Então, eu digo que plantando sementes teremos florestas, né? Eu fico o tempo que for, cara, que isso aqui é melhor que barzinho para mim, viu? Isso aqui é melhor do que barzinho, eu amo. Maravilhoso. Mas a gente tem que encerrar, porque senão o Instagram derruba a live e eu não consigo baixar depois. Tá bem. Tá? Quero agradecer imensamente de coração por essa oportunidade. Vai ter muito mais. Procure a Indiara aí para se inscrever aqui em Belém, fale comigo e tá tudo certo. Maravilhoso. Deus abençoe vocês. Todos relacionamentos felizes e saudáveis. Vamos ter vida feliz, todo mundo. Um beijo, gente. Tudo de bom. Tchau, Eli. Obrigada, Amém. amiga. Tchau, meu amor. Te amo. Beijo para Paulo, que passa pela Bahia e chega aí até você. Beijo. Tchau, tchau. Beijo, meu anjo. Beijo a todo mundo.